Em condições de dar início à audição, eu quero começar por saudar e cumprimentar o Sr. Juiz Desembargador Vítor Manuel Leitão Ribeiro. É a quinta e última audição desta série que desde ontem iniciámos ontem e, portanto, sem mais delongas, eu irei dar a palavra ao Sr. Juiz Desembargador, lembrando que tem 10 minutos para uma intervenção inicial, onde poderá expor as informações e as razões da sua candidatura e os elementos todos que achar adequados. Depois darei a palavra aos grupos parlamentares. Findas as intervenções dos seus deputados, o Sr. Juiz Desembargador terá um tempo de resposta equivalente à somatória dos tempos dos grupos parlamentares, que serão de 4 minutos cada um, e pelo que constato temos apenas presenças dos dois maiores grupos parlamentares, o PS e o PSD. Portanto, vai ser mais fácil. Assim sendo, o Sr. Doutor tem a palavra. Então, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado aos Srs. Deputados e bom dia. Eu vou-me socorrer de um apontamento para ser mais fácil a exposição e conseguir controlar o meu tempo. Relativamente ao meu currículo, eu começo por referir que sou juiz há 29 anos, fui promovido a juiz desembargador em setembro de 2016. Nas últimas 3 inspeções ao meu desempenho profissional tive a classificação máxima de muito bom. Relativamente ao meu currículo propriamente dito, eu divido em 3 partes, que correspondem a 3 fases distintas do meu percurso profissional. A primeira parte abrange o período em que efetivamente exerci funções como juiz de direito e a esse respeito quero sublinhar que durante mais de 12 anos fui juiz nas Varas Mistas de Guimarães, no Círculo Judicial de Vila do Conde e no Círculo Judicial de Barcelos, que, como sabem, são municípios que fazem parte da região do Val do Abo, uma região de intenso desenvolvimento económico e, por isso, muito da criminalidade que era levada a estes tribunais estava relacionada com esse desenvolvimento económico. Assim como juiz, quer como presidente do coletivo, quer como adjunto do coletivo, foram muitos os casos que tive que decidir relacionados com a criminalidade económica ou financeira, nomeadamente os crimes fiscais, como a fraude e o abuso fiscal, os crimes de fraude e de abuso de confiança, tal como se encontram tipificados no nosso Código Penal, os crimes de corrupção, branqueamento de capitais e de peculato. Esses crimes, em especial os crimes de fraude, nomeadamente a fiscal, não diferem nos seus elementos típicos daqueles que caem no âmbito da competência da Procuradoria Europeia. É verdade que, como juiz, e especialmente como juiz de julgamento, nunca tive intervenção direta numa investigação criminal. Porém, ao julgar, fosse para absolver ou para condenar, tive necessariamente conhecimento de todas as etapas da investigação, dos métodos que eram usados para a recolha dos meios de prova que foram considerados necessários para sustentar uma acusação e, por isso, pude-me inteirar da eficiência ou da ineficiência do plano que foi traçado pela investigação. Eu quero com isto dizer que o exercício dessas funções de juiz de julgamento deu-me uma perspectiva externa, mas forçosamente detalhada da investigação. Eu não tinha previsto, mas vou aqui abrir um parênteses, acho que tenho tempo, e é mais um desabafo. Há como os senhores deputados sabem, um grave problema de comunicação da Justiça. Eu ainda tenho mais de 9 anos de serviço e ficaria mais tranquilo se conseguisse perceber que os cidadãos compreendem a frustração que é para um juiz quando, terminado um julgamento, depois de passados muitos anos, a prova que lhe foi levada, que lhe foi trazida, é insuficiente para uma condenação. E é uma frustração porque é o descrédito da Justiça, é um descrédito que cai em primeira instância sobre o juiz porque ele é o rosto da Justiça, é o descrédito pela tomada de conhecimento do desperdício de meios humanos e financeiros que poderiam ter sido canalizados de forma diferente. Era apenas um desabafo, eu continuo com o meu currículo. A segunda fase do meu percurso profissional
corresponde ao desempenho de funções como Vice-Presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça, que é o órgão que exerce a ação disciplinar e aprecia o mérito profissional dos oficiais de Justiça, que quando eu exerci funções eram em número superior a 7.000. Como Vice-Presidente do COJ, eu tinha, entre outras funções, a chefiar e coordenar a equipa de inspectores, que eram mais de 15, que recolhiam os elementos necessários para apreciar e exercer a ação disciplinar sobre os oficiais de justiça. No exercício dessa função, implementei novos métodos destinados à apreciação do mérito profissional dos oficiais de justiça, como os relatórios simplificados, e também novas instruções para a instrução dos processos disciplinares, de forma a que eles fossem mais céleres, a fim de evitar a prescrição e sem prejuízo nunca dos direitos de defesa dos visados. Foi-me reconhecido pelos termos em que exercia esta função que tinha capacidade de liderança, de conciliação e, sobretudo, de motivação das equipas numa fase que foi muito difícil, que correspondeu ao período da intervenção da Troika em Portugal, e, portanto, com muitas limitações e com uma grande desmotivação, sobretudo, dos oficiais de justiça e desta classe em concreto. Essa experiência como Vice-Presidente do COJ permitiu-me adquirir uma visão mais ampla do sistema judicial e perceber a importância que as diferentes profissões jurídicas têm para a boa administração da justiça e a necessidade de articular e de dialogar com todos estes atores judiciários. A terceira fase do meu currículo corresponde ao exercício de funções como inspetor do Conselho Superior da Magistratura. Eu iniciei essas funções em maio de 2015 e desde setembro de 2015 estou afeto à área disciplinar, cabendo-me a investigação e a instrução de todos os casos que estejam relacionados com eventuais infrações disciplinares cometidas por juízes de direito. E, no caso de concluir pela existência de indícios disciplinares, cabe-me deduzir a acusação e, conforme os casos, depois de terminada a fase da defesa, propor o arquivamento ou a condenação disciplinar do juiz visado. Essas funções de instrutor permitiram-me adquirir competência para delinear um plano de investigação coerente e eficaz no sentido da recolha dos meios de prova que são indispensáveis para sustentar uma acusação, neste caso uma acusação disciplinar, bem como para desenvolver a capacidade para descrever com pormenor e clareza os factos que são necessários ao enquadramento jurídico ou disciplinar, isto tendo sempre em conta e sem prejuízo da celeridade que este tipo de procedimentos impõe, dado que têm prazos de prescrição muito curtos. Também como instrutor contribuí por várias vias para a simplificação e agilização de procedimentos que vinham sendo adotados pelo Conselho Superior da Magistratura nesta área disciplinar. Como inspetor e em representação do Conselho Superior da Magistratura, tenho tido intervenção em vários eventos organizados pela União Europeia e pelo Conselho da Europa, participações que me têm permitido conhecer o quadro organizacional da União Europeia, bem como dos diferentes sistemas legais dos Estados-membros. Para concluir, acho que uma das grandes características que eu tenho é a versatilidade e a capacidade de adaptação a diferentes funções, o que sempre me foi reconhecido nas apreciações que me foi feito ao mérito no desempenho dessas funções. Também o facto de ter uma visão muito ampla do sistema judicial português, por ter exercido diferentes funções em diferentes áreas, e a capacidade de inovação, de liderança e de motivação que sempre me foi reconhecida, e como juiz, o facto de ter sido possível obter conhecimento das várias etapas das investigações criminais, nomeadamente as relacionadas com a criminalidade económica ou financeira, o que, a meu ver, me permitem reunir as condições necessárias para o cargo a que me candidato. A meu ver, e salvo diferente ou melhor opinião, a circunstância de ser juiz e, portanto, não ter tido intervenção direta em investigações criminais não constitui um óbice à minha indicação, antes, pelo contrário, como eu referi anteriormente, o facto de ser juiz e, sobretudo, o juiz de julgamento, deu-me conhecimento de todas as etapas e de todas as fases do processo penal e
permitiu-me perceber o que é necessário, o que é indispensável para garantir a sustentação de uma acusação em julgamento, quando é o caso de ela ser deduzida. Queria deixar uma nota para justificar o facto de me candidatar a esta função. Candidato-me a Procurador Europeu pela relevância que a Procuradoria Europeia tem neste momento do desenvolvimento do projeto europeu, uma vez que um dos pilares deste projeto é a coesão económica e social entre os Estados-membros e os atos lesivos dos interesses financeiros da União é um entrave a essa coesão. Revendo-me eu nesse projeto europeu, seria um desafio poder participar nesse combate e, de alguma forma, contribuir para fortalecer a confiança dos cidadãos nas instituições europeias, confiança que, a meu ver, está muito enfraquecida. Eu acho que consegui cumprir o meu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor, pela sua exposição, que foi esclarecedora, e darei agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo PSD. Intervirá em seu nome a senhora deputada Maria Emília Apolinário. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento especialmente o Sr. Dr. Juiz Desembargador Vítor Ribeiro. Permita-me só encurtar o nome. E cumprimento e agradeço também, em nome do PSD, a apresentação inicial que nos proporcionou, explicando os motivos, naturalmente, da aceitação do Sr. Juiz a este lugar. Obviamente que todos nós valorizamos o papel e as competências da Procuradoria Europeia. Como bem disse, é muito importante a cooperação entre os Estados-membros e o combate aos crimes que, de algum modo, põem em causa os fundos europeus e que não contribuem para a coesão a nível europeu e a nível nacional. Eu ia diretamente, sem grandes considerações às questões, para poupar também tempo e, naturalmente, que temos feito mais ou menos as mesmas questões a todos os senhores candidatos, para, no fundo, também podermos perceber se existem diferenças significativas. Portanto, a primeira é quais as prioridades do Sr. Juiz gostaria de assumir neste eventual mandato como Procurador Europeu, com base na experiência profissional acumulada e se reputa como valiosa para um desempenho de nível transnacional. Eu bem sei que o Sr. Juiz já se referiu a isso, mas se pudesse dizer mais alguma coisa. Depois, considera que existem algumas condições hoje inexistentes que possam melhorar o desempenho da Procuradoria Europeia para combater a fraude, a corrupção, o branqueamento de capitais ou crimes semelhantes tipos semelhantes de criminalidade organizada. Depois, como é que avalia a cooperação entre os diversos órgãos, a Procuradoria Europeia, o OLAF, o Europol, o Eurojust e as próprias direções-gerais da Comissão Europeia e até a nível das várias instâncias nacionais, partilha, intercâmbio de informações ou coordenação das operações. Depois, nós temos 5 Estados-membros, não é? A Polónia, a Hungria, que são 2 dos maiores beneficiários de fundos da União Europeia, a Suécia, a Dinamarca e a Irlanda, que não são membros da Procuradoria. E alguns, como a Polónia, até recusam para já qualquer tipo de cooperação. Como é que o Sr. Juiz vê este problema a nível do procedimento de cooperação reforçada? Finalmente, o que é que o Sr. também acha quanto à solução a dar ao problema do acesso pela acusação pública aos metadados? E, da mesma forma, o que é que vê relativamente às derrogações do segredo bancário? Como é que o Sr. Juiz vê estes pequenos, grandes problemas? Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez saudar as senhoras e os senhores deputados e saudar muito especialmente o Sr. Dr. Juiz Desembargador Vítor Ribeiro, que cumprimentamos pela apresentação desta sua candidatura e de resto pela intervenção também que nos deixou, enfim, sumária relativamente à sua experiência, ao seu currículo. E eu começaria já por aí, dizendo naturalmente que, tal como já foi aqui expressado, estamos a procurar fazer mais ou menos as mesmas questões a todos os candidatos, parece-nos a forma mais justa e equilibrada de lidar com estas audições, e percebi da sua intervenção que valoriza o facto de ter um conhecimento mais abrangente, digamos, do sistema de justiça, porque, enfim, mesmo para quem não é jurista, compreende perfeitamente que o papel de um juiz é um papel diferente do papel de um procurador. Um procurador tem que, digamos, coordenar e edificar, digamos, uma acusação e, portanto, juntar prova e à partida, eu tenho feito esta pergunta a justamente todos os candidatos, para ser procurador europeu, enfim, estaria melhor posicionado, diria eu, um procurador do que um juiz, pese embora, obviamente, sabemos que os juízes no ativo estão também, digamos, é-lhes permitida a candidatura a este lugar. Mas gostava que, portanto, elaborasse um pouco mais sobre, ao contrário do que poderia ditar o bom senso, um procurador estará mais, digamos, terá um perfil mais ajustado a esta função de procurador europeu, justamente, mas percebi que o Sr. Juiz entende de forma diferente e gostaria, portanto, que elaborasse um pouco mais sobre isso. Depois, muito sinteticamente, qual é a opinião que tem sobre o número de procuradores delegados que o país tem e, portanto, se o acha adequado ou não face ao que são os desafios que se colocam à Procuradoria Europeia, para a qual também lhe peço, digamos, no fundo, uma opinião sobre a avaliação que faz desta curta existência da Procuradoria, mas que já tem os anos e, digamos, os resultados que tem, e nomeadamente como é que perspectiva no futuro o caminho justamente para a própria Procuradoria Europeia, inclusivamente com base no regulamento da Procuradoria, que também tenho perguntado e tenho feito sempre referência a um ex-ministro da Justiça belga que terá dito qualquer coisa deste género, quando foi conhecido o regulamento da Procuradoria, que o bebé não era bonito, mas que se esperava que tivesse cabeça. No fundo, aludindo, digamos, a algumas dificuldades que houve, sabemos, em chegar àquele regulamento, e nomeadamente com os considerandos nem sempre a casar com o articulado do próprio regulamento da forma mais feliz. Por fim, perguntar-lhe justamente também, enfim, alguns aspectos mais, diria, muito objetivos, mas que são e que para nós relevam, é que a língua de trabalho da Procuradoria, portanto, é o inglês, diria não um inglês de férias, mas um inglês técnico, e, portanto, gostaria de saber qual a sua proficiência justamente nesta língua. Depois também competências informáticas, portanto, quando indaguei, há um sistema que é o Case Management System, enfim, que implica um pouco mais do que uma mera aptidão, como se costuma dizer, ao nível do utilizador. E, por fim, uma pergunta muito específica, mas que gostaria de a conhecer, e deixe-me já agora dizer-lhe que aquele seu desabafo que trouxe na sua intervenção inicial, eu não poderia ser mais, enfim, simpático ou solidário com ele, compreendo que há de ser, de facto, uma frustração grande e julgo que todos nós estamos imbuídos naturalmente de um espírito de querermos uma justiça eficaz e eficiente, e isso deve ser difícil, mas deixe-me também então em desabafo e nos tempos que correm, tanto se tem falado sobre isto, perguntar-lhe o que é que acha sobre as fugas ao segredo de justiça e nomeadamente a implicação que isso tem ou não no reforço da confiança dos cidadãos nas instituições que os gerem e particularmente nas judiciais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, estão assim esgotados os tempos de intervenção dos grupos parlamentares
Eu darei agora ao Sr. Juiz Desembargador Vítor Leitão Ribeiro. A palavra tem para responder às questões até 8 minutos. Então, muito obrigado. Eu vou pedir desculpa à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, porque vou começar por responder ao senhor doutor, porque, uma vez que são perguntas, sobretudo as últimas mais direcionadas para o perfil do candidato, vem na sequência da exposição e, portanto, é mais fácil eu responder. Eu começo pelo inglês, eu sou português, falo português, embora com sotaque do Norte, como já devem ter reparado, e com muito orgulho. De qualquer forma, quanto ao inglês, eu fiz 2 cursos de inglês, o último deles na Universidade do Minho, fiz várias ações de formação no SES vocacionadas apenas para o inglês jurídico. Como representante do Conselho Superior da Magistratura, intervi como orador em vários eventos internacionais em língua inglesa. Fiz-me entender, perceberam o que eu disse. Acho que a melhoria depois virá com a prática, uma vez que o inglês não é a minha língua do cotidiano pessoal nem profissional. Quanto à informática, eu não conheço esse sistema do case management, embora já tenha ouvido falar dele. Há um sistema muito semelhante, não sei se será semelhante, em Portugal, na fase do julgamento, em que a prova está toda digitalizada e é apresentada em julgamento de forma concentrada e articulada. Os juízes... Eu acho que, estando aqui, vou aproveitar para fazer alguns desabafos. Os juízes não têm informação na área de informática, não é? Quando nos é apresentado um programa novo, nós vamos aprendendo por nós, com a ajuda, às vezes, de um técnico, lá vamos pedindo, mas por um especial favor, e vamos conseguindo. O que eu acho é que o importante é que existam as ferramentas, ou seja, que existam boas ferramentas informáticas, bons técnicos informáticos e que eles estejam ao dispor do procurador que tenha cargo a investigação e que o procurador saiba que informação é que pode recolher com esses meios. Quanto ao número de procuradores delegados, eu tenho a ideia que começaram com 4 e ainda são 4, mas que haverá já uma decisão do Ministério Público português no sentido do alargamento para 6 procuradores europeus delegados. Se o Ministério Público concluiu que era necessário o alargamento do quadro, é porque ele é necessário. Eu vou deixar para o final a mais-valia do juiz, uma vez que eu já fiz referência a ela, mas vou voltar a ela. Desculpe, portanto, falou-me da existência do problema do segredo de justiça, ou das fugas ao segredo de justiça. A violação do segredo de justiça é um crime e ponto final, não é? E o que eu acho que o que mais contribui para as fugas ao segredo de justiça é, de facto, a demora dos processos. A demora dos processos e a mediatização de algum deles potencia essas fugas. E, a meu ver, na grande maioria dos casos, os principais prejudicados são os visados nesses processos, porque isso conduz a uma espécie de julgamentos populares com danos reputacionais que, a maior parte das vezes, são irrecuperáveis, mesmo que afinal venha a existir uma absolvição, porque já não se pode apagar o que foi dito e o que foi escrito e o que foi divulgado. Portanto, eu acho que deve haver um combate eficaz às fugas de informação, deve-se tentar saber quem são os beneficiários com essas fugas, para saber de onde quem é que as potenciou e, portanto, nessa medida, acho que é uma luta que deverá ser quer nacional, quer internacional, porque elas podem partir de vários locais, até que a informação está tão disseminada que facilmente se pode aceder a ela. Eu não sei se foi a senhora doutora que me falou do segredo bancário, se foi o senhor doutor. Pronto, eu vou ligar ao segredo bancário. Portanto, a nossa lei nacional prevê os casos concretos em que é possível levantar o segredo bancário. Eu não me parece que a nossa legislação seja mais exigente que a da generalidade dos Estados-membros que aderiram à cooperação reforçada. Eu só queria que tivessem atenção que há Estados-membros que se deparam com fenómenos que nós
felizmente não temos em Portugal, como é o caso do terrorismo, e isso levou, de facto, a que esses Estados tenham adotado medidas legislativas que permitem uma maior, ou melhor, tornam mais fácil, menos exigente o levantamento do segredo bancário. Eu acho que essa realidade não pode ser transposta para a nossa realidade portuguesa, porque nós não temos esses fenómenos e, portanto, na prova nós temos que ter sempre em conta não só os interesses da investigação, mas também os direitos fundamentais dos cidadãos que possam ser alvo dessas investigações e, portanto, o segredo bancário também existe para proteger direitos fundamentais e, portanto, tem que se fazer a necessária conciliação entre estes dois interesses. Eu acho que a nossa lei é equilibrada a esse respeito e não ter nós esse fenómeno do terrorismo não se justifica, a meu ver, que se possam introduzir alterações no sentido de agilizar o levantamento. De qualquer forma, é matéria que compete à Assembleia da República e, portanto, os seus deputados estarão em melhores condições do que eu para o avaliar. O que é que eu daria preferência como Procurador Europeu? A mim preocupa-me mais o fenómeno da corrupção. Preocupa-me não só pela dimensão que tem, pelo facto de ser na realidade um fenómeno transnacional, nem tanto pelo prejuízo que causa, mas pela perda dos benefícios que acarreta, e porque é a verdadeira ameaça ao Estado de Direito Democrático. Porque a corrupção não é só o prejuízo económico, mas também o prejuízo que traz para a relação de confiança que é necessária entre os cidadãos e os seus governantes e as suas instituições. Em Portugal, eu acho que, de facto, a corrupção é um fenómeno histórico, muito relacionado com o facto de termos sido e continuamos a ser um país relativamente atrasado em termos culturais e educacionais e com o facto de termos vivido durante 48 anos numa ditadura e, como sabemos, os sistemas ditatoriais e autocráticos potenciam este tipo de fenómenos e acho que ainda nos ficou um bocado esta herança e com o tempo, eu acho sobretudo com a educação e com uma maior alerta para este problema, será possível atenuá-lo. Acho que a Procuradoria Europeia tem pode ter um efeito dissuasor pelo facto de permitir analisar este fenómeno de forma muito ampla e com todas as suas ramificações transnacionais e, portanto, desta forma, poder servir de dissuasor. Quanto à articulação com as diferentes instituições europeias relacionadas com a investigação criminal, eu acho que no início da criação e do funcionamento da Procuradoria Europeia ainda havia ali uma margem de alguma incerteza quanto à forma de articulação. Entretanto, pelo conhecimento que eu tenho, houve uma revisão ao regulamento do OLAF, exatamente para estabelecer os termos em que é feita a cooperação com a Procuradoria Europeia e a troca de informações. O mesmo acontece com o Eurojust, foi feito um acordo com a Procuradoria Europeia para a troca de informações. Pode ainda não ser perfeito, mas eu acho que é uma forma, é um princípio e o que se deve caminhar é para melhorar esta articulação e esta troca de informações que é fundamental e acho que a Procuradoria Europeia, uma das grandes vantagens é exatamente isto, a possibilidade de centralizar a informação e poder analisá-la centralmente e concentrar todos os meios da investigação. Quanto aos Estados-membros que não fazem parte da Procuradoria Europeia, eu recordo que, apesar disso, o Eurojust continua a ter competência relativamente à criminalidade económico-financeira que lesa interesses da União Europeia no âmbito destes países não aderentes e que, de alguma forma, a competência da Procuradoria Europeia, quando abrange estes países, eles acabam, de alguma forma, por indiretamente ser beneficiados pela investigação, na medida em que seja possível lá intervir. Na Polónia não é, mas acabam, de alguma forma, por pelo menos, se não há uma intervenção direta, há um conhecimento direto de que aquele fenómeno existe naquele país e, portanto, depois caberá às entidades nacionais. Ainda relacionado com uma pergunta que o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS fez,
a justiça é um dos fundamentos do Estado de Direito, não é? E é um dos fundamentos da soberania de um Estado. E, portanto, todas as partilhas de soberania no que respeita à justiça são muito delicadas. E, por isso, eu compreendo que o que o Sr. Doutor nos diz quanto ao regulamento, mas ele, no fundo, reflete a forma possível de conciliar as diferentes posições e sensibilidades dos Estados-membros, até onde foi possível partilharem a sua soberania em matéria de justiça. Mas esta ideia de que o bebê não é bonito, mas que tem a cabeça, é a esperança sempre que tenho quando, relativamente a todos os atos jurídicos da União Europeia e todas as decisões da União Europeia, porque, de facto, a gente percebe-se que são decisões de consenso, de conciliação, mas que o efeito pretendido foi conseguido. Embora possa parecer, há ali muitas sensibilidades, mas conseguiu-se um consenso e o efeito pretendido. Já passei o tempo, mas acho que já respondi a todas. Aos metadados. Eu queria que os senhores doutores percebessem que eu sou, acima de tudo, juiz, e como juiz estou obrigado a cumprimento de determinados deveres funcionais, nomeadamente o dever de reserva, de contenção e de prudência, e, portanto, não me cabe a mim comentar diplomas legais. De qualquer forma, a única coisa que eu posso dizer quanto aos metadados é que, se a nossa lei nacional é mais exigente e se isso de facto provoca uma desarmonia entre a nossa legislação e a legislação dos Estados-membros aderentes da cooperação reforçada, provocando que de facto possa haver entraves a essa cooperação, caberá à Assembleia da República tomar medidas no sentido de alterar a lei e torná-la mais em conformidade com a legislação dos Estados, sobretudo dos Estados que aderiram à cooperação reforçada. Muito obrigado pela possibilidade que me concederam. Muito obrigado, Sr. Doutor. Perdão, foi também um prazer para nós. Foi também um prazer para nós ter tido a oportunidade de partilhar consigo esta audição. As perguntas foram formuladas, as respostas creio que foram dadas satisfatoriamente e estamos, portanto, em condições de dar por encerrada a audição, restando desejar-lhes boa sorte na sua candidatura e, caros colegas, portanto, está assim encerrada esta nossa audição. Bom dia, Sr. Doutor.